Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, meu nome é Anderson Gomes. Neste vídeo nós vamos falar sobre um assunto interessante e que a doutrina espírita explora muito, pois a doutrina espírita fala muito sobre educação, né? Inclusive Kardec, né, era um pedagogo, né, discípulo de Pestalozzi. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a educação das crianças. Bem, amigos, sejam bem-vindos ao canal, né? Sejam bem-vindos para mais uma vez estarmos aqui dividindo informações, né? Conversando sobre o assunto, trocando ideias e todos vocês aí participando, né? Também dessas ideias e trocando ideias no canal, né? Nos comentários, seja no Facebook, nos grupos, né? Ou melhor, no grupo, né? Hoje nós trouxemos um assunto aqui que é muito recorrente na doutrina espírita, que é a educação, né? Educação também é evolução, né? Você aprender, você se melhorar, né? E no Livro dos Espíritos nós temos algumas coisas especificamente sobre a educação das crianças. Isso é muito importante, porque lá nós temos a questão, no Livro dos Espíritos 385, que fala o seguinte: de onde provém a mudança que se opera no caráter a uma certa idade e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Então aqui a resposta é bastante extensa, não vou ler todas, digamos assim, todo o assunto aqui, né? Mas eu deixo para vocês lerem completamente, mas vamos abordar esse assunto e vamos ler um pedaço aqui. Então, o que fala aqui no Livro dos Espíritos sobre essa situação das crianças? Bom, nós sabemos que todos nós não somos verdadeiramente filhos de nossos pais e nossas mães. Nós somos filhos de Deus e encarnamos na Terra como filhos de outros aqui para termos a experiência familiar e absorver, digamos assim, o amor, o aprendizado e aprendermos a viver em comunidade, juntos com outras pessoas e um dando suporte ao outro, auxiliando ao outro, né? Tendo a convivência e sabendo conviver com o outro. Então essa é a grande experiência da família, de nós constituirmos a família e aprendermos as melhores virtudes possíveis. Bom, um ponto interessante que fala aqui dessa mudança, né, objetivamente, que ele fala na questão, é que enquanto os filhos estão sob a nossa guarda, né, nós, como ele fala, que ele usa a palavra cumulam atenções, né? Então as nossas afeições cumulam atenções nos nossos filhos, a nossa influência está lá o tempo todo, né? E o que acontece? Quando chegam a uma certa idade, né? Sei lá, 18, 20, 21, 25, não sei, esses filhos eles começam a se relacionar mais fora no mundo do que conosco, né? Do que com os pais. Então o que acontece? Naturalmente a personalidade real de espírito, a personalidade verdadeira, ela aparece. As tendências boas e más, elas surgem. Aqui ele está falando mais dessa época, né? Mais velho, mais lá na frente. Então por isso que muitas vezes a adolescência é uma fase de conflito, porque a personalidade, ela está pegando o que você ensinou como pai, como mãe, como vó, né? Como tio, né? E está somando com a personalidade dela e oferecendo ao mundo o que ela é. Então, quanto mais você oferecer do melhor, vai pesar na balança na hora, né? Se ela tiver uma personalidade com más tendências, vai dar um bom peso para equilibrar. Ou seja, você vai estar influenciando bem. Bom, vamos lá atrás, vamos voltar na questão da criança. Mais no final da pergunta, no último parágrafo, aí esse parágrafo aqui eu vou ler para vocês, tá? A infância tem ainda uma outra utilidade. Os espíritos não entram na vida corporal senão para se aperfeiçoar, se melhorar. A fraqueza da pouca idade os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que os devem fazer progredir, né? Os pais ou responsáveis. É quando se pode reformar seu caráter e reprimir-lhe as más inclinações. Tal é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual deverão
responder. Por isso, a infância não é somente útil, necessária, indispensável, mas ainda ela é a consequência natural das leis de Deus que Deus estabeleceu e que regem o universo. Ou seja, você, pai e mãe, ele diz aqui, você vai responder pela forma que você educou os seus filhos, tá? Olha só que ponto importante. Outro ponto importante, a fraqueza da pouca idade os deixa flexíveis, ou seja, lembra que nós fizemos um vídeo falando, né? Você é um mentor espiritual de alguém, num outro vídeo lá atrás, acho que faz uma semana por aí, ou duas. Naquele vídeo eu não falei de uma possibilidade, né? Eu falei de você ser o mentor de animais, de amigos, digamos assim, momentaneamente, aquele momento que você ajuda. Mas você já pensou que você é o mentor espiritual do seu filho aqui na Terra? Que você está aqui para influenciar ele positivamente, para que ele aprenda coisas melhores, para que ele não caia em certas situações da ação e reação, para que ele tenha que reencarnar ainda inúmeras vezes? Você, pai, mãe ou qualquer responsável, qualquer familiar, você tem a responsabilidade de, além de cuidar, de proteger, né, naquela fase da infância, de instruir, de ensinar boas coisas, demonstrar para o seu filho que o bem vale a pena. Então, como ele está flexível devido à infância, devido a ver você como uma autoridade, você tem a obrigação de ensinar. Senão, como ele diz aqui, vocês vão responder pelo que ensinarem errado. Outro ponto interessante que nós falamos da educação, na doutrina espírita nós falamos muito que não basta o conhecer, você precisa aplicar, né? Não basta você ter lido um monte de livro e não aplicar nada e não ter isso dentro de você. Então toda criança naturalmente ela aprende por onde? Quando você falar, você diz para a criança assim, vai lá, faça isso. Não, ele aprende pelo exemplo, quando ele vê você fazendo, né? Então muitos pais às vezes dizem assim, eu gostaria que o meu filho lesse mais, mas ele não gosta de ler. E aí eu pergunto para você, pai e mãe que está assistindo o vídeo, quantas vezes o seu filho já viu você lendo um livro? Quantas coisas boas que você faz e o seu filho observa você fazendo essas coisas boas? Quais situações que você faz no dia a dia que podem ser exemplo para o seu filho? Exemplo de prática. Então pense bem, o seu filho, além das más inclinações que ele traz de outras vidas, naturalmente, ele é uma personalidade que reencarna inúmeras vezes, ele vai observar as suas. E se você está dirigindo o seu carro e de repente no trânsito você toca o carro em cima de alguém, você xinga uma pessoa, você esbraveja, você ameaça agredir, o seu filho está vendo isso. Ele vai tomar isso como base. Ele, como criança e de espírito ainda flexível devido à infância, ele vai ver em você o exemplo do que é natural, normal e comum na vida. Então vamos pensar, o que nós vamos demonstrar para o nosso filho? Não adianta você só falar, não adianta você dizer, filho tome banho, filho escove o dente, filho faça isso, filho faça aquilo, que você querer que você seja, que o seu filho seja muito mais do que você é, se você não demonstra o mínimo possível. Né? Tem até uma piadinha, né? Tem uma piadinha do pai assistindo um programa de televisão e passa uma criança lá, né? Com 7 anos de idade, cantando. Aí o pai fala assim para o filho, olha filho, tá vendo que bonito? Olha só, 7 anos já é um cantor maravilhoso. Aí o filho olha para o pai e diz assim, que bonito, né, pai? É bonito. Mas o Obama com a sua idade é presidente dos Estados Unidos. Então veja, às vezes nós queremos que os nossos filhos sejam muito melhores, né? Nós demonstramos exemplos maravilhosos, mas aquela criança maravilhosa que está lá cantando, que está lá fazendo coisas geniais, ela também teve os exemplos do pai, e não só os exemplos, como os incentivos, né? Então cuide muito quando você acusa o seu filho, quando você
Pessoas, pais, às vezes cometem o erro de dizer para o filho: você é burro, você é idiota, você não tem habilidade, você não consegue, né? Então todos esses nãos, né, de você dizer que o filho não tem capacidade, também afetam. Então quanto mais nós moldamos e nós trabalhamos os nossos pequeninos aí, né, no sentido de melhorar, eles vão ser melhores adultos depois, prepará-los para vencer e para perder, né? Não criar aquela ilusão de mundo que o nosso filho sempre é o vitorioso, que ele é o melhor. Nós às vezes cometemos certos erros bobos e pequenos devido à nossa própria inocência também, né? Então, olha só, um exemplo bem simples. Quando nossos filhos são pequenos, nós dizemos que eles são lindos, é natural, a gente quer elogiar os filhos. E aí às vezes a gente vai mais longe: você é o meu príncipe, você é a princesa, você é um rei, né? E aí a gente protege o filho de todas as coisas que podem machucar, não deixa fazer isso, não deixa fazer aquilo, não deixa fazer nenhum trabalho, não deixa... O que acontece? Essa criança, ela vai crescer, vai chegar na adolescência, ela vai começar a se deparar com os desafios sociais, com pessoas que são menos bonitas ou muito mais bonitas que elas, com jovens mais inteligentes ou menos inteligentes. E o que vai acontecer? Um choque de realidade. Ela cresceu sendo chamada de príncipe e de rei, de princesa e de rainha, né? Você é o meu príncipe, você é minha rainha. E de repente ela cai num mundo que ela é comum, que ela é igual e pior. Às vezes ela é pior que outros, ela não é tão inteligente quanto outros ou tão bonita quanto outros. Ou seja, você programou o choque de realidade do seu filho. Então é claro, a gente tem que elogiar. Natural, você é pai, você é mãe, você tem que elogiar. Mas tomar muito cuidado do posicionamento da realidade da sua criança. Para não chegar lá na frente, ser um adulto imprestável, que não obteve nenhuma habilidade, que sempre foi isolado dos problemas, que sempre foi isolado dos desafios, que sempre foi colocado uma capa de perfeição que ela não tinha, né? Então nós temos que ter cuidado, preparar os nossos filhos para eles voarem e não para eles terem asas cortadas, que o que normalmente é isso que acontece, né? Os próprios pais, nós cortamos as asas a pretexto da proteção, né? A pretexto da preservação e até do amor, né? Então temos que ter cuidado. Meu avô dizia sempre, o seu Lindomar Souza, né? O meu avô falecido já, ele dizia: é de pequeno que se torce o pepino. Então vamos aproveitar e vamos ajudar as crianças sem agressão, né? sem prejudicar, sem humilhar, sem exigir coisas que nós não fizemos na nossa infância. Tá? Porque às vezes o pai quer programar o filho quase como um robô, coloca em tudo quanto é aula de coisas que parece até que ele está se eximindo da educação, ele está jogando a educação na mão de profissionais da dança, da arte, da pintura, da informática, da escola, para ver se sai alguma coisa melhor. Mas você, pai, tem a responsabilidade principal, porque você é o molde, você é o exemplo, é você. Quando ele abriu os olhinhos, ele viu você. Quando a mamãe estava lá dando mamar, ele abria os olhos todos os dias, ele via a mamãe. Quem é que abraçava quando ia buscar na escola, quando cresceu lá pequeno, quando caía? Era o papai, a mamãe. Então vocês são os moldes, vocês têm que ajudar. Na verdade, nós, né? Eu também sou pai, né? Então vamos ajudar os nossos pequeninos, vamos usar também da doutrina espírita, né? Das sabedorias da doutrina espírita para ensinar. Então, meus amigos, muito obrigado. Desejo a vocês muita paz, muita luz. Para os seus pequeninos também, que obtenham cura, alegria, proteção, muito amor e que todos nós tenhamos paciência, força de vontade para educar os nossos filhos e nos educar junto com eles, porque nós aprendemos muito com essas crianças maravilhosas que estão vindo por aí. Muito obrigado, até o próximo vídeo.